pessoal, tudo bem? Que a graça de Deus seja sobre a nossa vida no dia de hoje. E hoje eu quero compartilhar uma palavra sobre as crianças, né? Eu quero trazer uma palavra voltada aí, né, para elas. A atenção nesses dias está voltada mais para elas, né? Sábado foi o dia das crianças, muita diversão. Mas eu quero trazer uma palavra voltada para as crianças que está em Mateus 19:14, que diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui essa palavra estorveis, o significado dela é impedir, né? Criar uma dificuldade. Então o que Jesus está fazendo? Está falando assim: deixe os pequeninos vir a mim e não os impeças de vir até mim, não criem dificuldades para eles virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então aqui Jesus está advertindo os discípulos acima, né? Aqui fala assim, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Então aí nessa hora Jesus fala, né? Não deixem, não impeçam que os pequeninos venham até mim. Que era isso que os discípulos estavam fazendo, né? Acredito que algumas mães foi lá levar e falar para Jesus colocar a mão na cabeça dele, para Jesus abençoar. E aí os discípulos estavam impedindo as crianças de ir até Jesus. Mas Jesus advertiu eles e falou: não façam isso, deixa que as crianças venham até mim, porque o reino dos céus, né, são delas. Então eu queria trazer essa palavra, irmãos, que pode abranger para vários lados, né? A questão da gente impedir que as crianças vão até Jesus. Vou compartilhar aqui uma experiência rapidinho, que foi o que aconteceu comigo. Eu costumo comprar para o meu filho mais personagens assim, tipo Bíblia, essas coisas para ele aprender, né? Eu não sou muito de comprar livro de historinha assim, sabe? Algumas eu compro, mas tem uns que eu não compro. Tipo os Três Porquinhos, essas historinhas assim. E aí ele viu um livro do Pinóquio, mas era tipo para pintar. Aí eu comprei, não pensando que ia ter uma história lá dentro, né? Era só para ele pintar. E aí ele eu comprei aquele livro para ele, e aí ele pintou algumas coisas e a gente viu que embaixo tinha para ler, né? A história do Pinóquio. E aí eu nem lembrava dessa história do Pinóquio, eu comecei a ler para ele e na hora que eu vi, eu falei: gente, tá imitando a história de Jonas, né? Que tem a parte lá, eu acho que Gepeto é engolido por uma baleia, e aí o Pinóquio vai atrás dele, e aí fala que ele fica 3 dias na barriga da baleia e tudo mais. Eu falei assim: gente, essa história de Jonas, foi Jonas que foi engolido pela baleia, não foi o Gepeto. E aí nisso me fez refletir, né? Que há um tempo atrás, né, eu já tinha ouvido muito falar que a gente não podia deixar de falar do Coelhinho da Páscoa, a gente não pode deixar de falar do Papai Noel, porque aí vai quebrar o lúdico da criança, vai quebrar o encanto, né? E é para quebrar mesmo, porque encanto, a própria palavra já fala, né? Encanto é um tipo de feitiço, né? Mas... E aí eu fiquei meio assim, né? Que eu falei: meu, será, né? E lendo essa história me fez ver que realmente não faz sentido isso. Você ensinar o certo para a criança a respeito das datas, não é errado você falar isso. É o certo, porque se a gente coloca o errado, a gente está impedindo que as crianças vão até Jesus. E é isso que ele está falando: não impeçam elas de vir até mim. Então, sabendo que Jesus não nasceu exatamente, né, no dia 25, mas que é uma data comemorativa, que a gente celebra o nascimento dele, então o aniversário de Jesus, né? E aí vem o Papai Noel para roubar a cena, né? Para tomar as crianças, né? Então, essa é uma forma da gente impedir que as crianças vão até Jesus. E voltando à história que eu tava falando de Gepeto, eu vendo essa história, eu vi... E eu falei assim: gente, então é lúdico eu falar do Pinóquio e não é lúdico eu falar da história de Jonas para as crianças? Não faz sentido, sendo que a história do Pinóquio
está imitando a história de Jonas. Você está vendo como que muitas vezes a gente é enganado, né? E tem muitas outras histórias também que, se a gente for ver, pode estar pegando alguma parte de alguma história bíblica, né? Então, assim, eu li aquilo e eu falei assim, nossa, mas não faz sentido isso, né? Então eu vou deixar de contar uma história bíblica, né? Porque a gente pode pegar a história de Jonas e trazer na linguagem deles, no entendimento deles, né? Usando algumas características, tá? Para prender a atenção da criança e tudo mais. Mas, assim, a palavra de Deus, isso me mostra que a palavra de Deus, cada vez mais eu venho entendendo isso, que ela é apta para todas as idades. Não é só quando você fica adulto que você vai pegar a Bíblia e ler e entender. Na sua infância também você pode conhecer Jesus, né? E muitas vezes a gente pode estar impedindo os nossos filhos, sobrinhos, ou algumas crianças que nos rodeiam de conhecer Jesus, porque nós estamos contando fábulas para elas, nós estamos contando mentiras, né? Histórias inventadas por pessoas. E a palavra de Deus não, a palavra de Deus são histórias reais que aconteceram, né? E aí a gente às vezes impede as crianças de conhecerem Jesus porque nós colocamos outras histórias, né? Então esse é só um pequeno exemplo que eu trouxe, né? Até a questão mesmo do Papai Noel. Eu vou deixar o link aqui, gente, de uma ministração que eu ouvi há um tempo atrás, logo que eu me converti, faz uns, sei lá, uns 10 anos que eu ouvi essa ministração, mas eu procurei ela no YouTube e eu tava ouvindo ela de novo esses dias. E é muito boa, porque o pastor, é uma ministração que ele traz entre o Papai Noel e Jesus. E aí ele fala que qualquer semelhança não é mera coincidência. E ele começa a mostrar as características que colocaram o Papai Noel e ele tá totalmente imitando Jesus, né? Ele sentado lá no trono, com aquela capa vermelha, com aquele cabelo e a barba branca. Gente, na Bíblia fala que Jesus, o cabelo dele é branco como a neve, que ele tem essa capa vermelha. E eu fico vendo assim, eu falo, nossa, tá copiando Jesus na cara dura, né? E aí, o que o Papai Noel fala? Que ele vai vir com a recompensa, né? Que ele vai trazer presente para as crianças que obedeceram. E o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus, né? Diz que o Senhor vai trazer consigo as suas recompensas, né? Para nós. Então, assim, irmãos, é muita coisa querendo tragar a atenção das crianças, tomar as crianças. E, assim, nós não podemos deixar isso acontecer. Com o máximo de criança que estiver próximo da gente, vamos apresentar Jesus para as crianças, né? Vamos deixar elas irem até Jesus, não vamos impedir delas irem até Jesus. Porque se nós contamos fábulas e histórias inventadas por homens, nós também estamos impedindo que as crianças conheçam Jesus. Ah, mas quando ela crescer, ela vai conhecer a verdade e tudo mais. Gente, mas não é melhor que conheça na infância a verdade, né? Porque quando a gente vai se desiludindo conforme a gente vai crescendo, né? A gente fala, nossa, acreditei nisso. Tudo bem, na época a criança é legal, mas eles estão imitando histórias bíblicas. Então pode ser lúdico para a criança também conhecer o nascimento de Jesus, como que foi aquela noite, né? O que ele representa para elas, quem é Jesus para elas. Então, assim, eu acho que isso é de extrema importância, por isso que eu quis trazer esse tema, né? E eu quero ler aqui, tá escrito em Provérbios 22:6, que fala assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Né? Eu sei que muitos devem conhecer esse provérbio, mas aqui está dizendo claramente, ensina a criança, instrui ele com a verdade, que ele não vai se desviar, né? Então aqui o Senhor está nos advertindo a ensinar a verdade para o menino, instruir o menino no caminho que ele tem que andar, né? Claro que isso está envolvendo tantas outras coisas no convívio social e tudo mais. E segundo a Timóteo também, em 2 Timóteo 4:4, fala assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, quando a gente se volta para fábulas, a gente tá deixando a verdade de lado e tá indo para as fábulas. Mas assim, gente, a Bíblia, ela é apta para todas as idades.
toda e qualquer idade, a Bíblia ela é benéfica e ela só vai trazer benefícios para nós na idade adulta e para as crianças também. Porque todas essas outras fábulas e historinhas criadas, muitas delas elas tiram de contextos bíblicos. Então nós temos que pensar, né? Eu vou falar do Papai Noel e não vou falar de Jesus, sendo que o Papai Noel tá imitando Jesus, tá tirando a história de Jesus, tá pegando as características dele. Irmão, até na parte que fala que a história lá do Papai Noel, que ele fica lá no Polo Norte e aí ele constrói brinquedos de madeira. Gente, quem sabe qual era a profissão de Jesus? Ele era carpinteiro, ele também mexia com madeira. Eu falei, meu Deus, até nisso o Papai Noel quer imitar Jesus? Meu Deus! Olha, eu já tô me antecipando aqui falando do Natal, né? Mas não é, eu quis trazer dessas poucas histórias que eu conheço, né? De fábulas, né? De historinhas que tem para as crianças e tudo mais. Não tô dizendo que é 100% errado, né? Mas eu tô falando aqui com o conhecimento que eu tive e o entendimento que eu tive, né? Sobre lendo essas histórias e vendo características, né? Que são características bíblicas. Então, por que não ensinar a verdade de uma vez para as crianças? Por que ficar inventando histórias com características bíblicas, sendo que, na verdade, tem o autor verdadeiro da história aqui? Então, a palavra que eu queria deixar hoje é essa. Não vamos impedir que os pequeninos cheguem até Jesus. Porque eles, você viu aqui que foi alguém que levou eles, né? Ó, que fala, trouxeram-lhe então algumas crianças. Alguém levou. Elas não foram sozinhas. Então, as crianças por si só, elas não sabem decidir, elas não sabem para onde ir. Nós que temos que conduzir. É nós que temos que conduzir a criança no caminho que ela deve ir. E aqui foram algumas pessoas que levaram elas até Jesus. Então, da mesma forma que tem pessoas que levam a Jesus, tem também aqueles que impedem elas de conhecer Jesus, porque não está apresentando, né? Então é isso, que Deus nos abençoe com criatividade, porque sim, é importante a gente usar o lúdico, né? A gente trazer todos aqueles bonequinhos menores para trazer para o entendimento deles, né? Porque Jesus fazia isso fez isso com pessoas adultas, né? Quando eu vejo Jesus contando parábolas na Bíblia, eu vejo que Jesus gosta de histórias, de criar um cenário, né? Ele gosta de levar a gente a pensar. Então, com a criança, é só nós trazermos para a realidade delas, né? Contar com os personagens, né? Talvez usar um lúdico, alguma coisa. E é isso, gente. Então, não vamos impedir que os pequeninos se acheguem até Jesus. A verdade para eles, que vai servir tanto na infância como na vida adulta. Então, é isso. Que Deus os abençoe, que vocês deixem comentários aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Que Deus os abençoe e até amanhã.